cinzas a cinzas. Cidade de carne. Goa não parou por algum tempo, ele segurou o avental de Enifireia, seus punhos apertando o pano tão firmemente quanto seus olhos fechados contra um mundo que ele não queria mais ver, um mundo sem sua única família. Nemu, Kulderica e Enifireia não o soltaram nem mesmo quando ele passou de alto para baixo, ou de baixo para completamente silencioso. O que ele experimentou foi o tipo de sentimento que ambas as garotas conheciam com grande intimidade. Quando o aperto finalmente se quebrou, ele se levantou ereto novamente. Você me dá licença. Ele disse, eu deveria ir falar com meus pais adotivos, eles devem saber. O aperto deles sobre ele lentamente afrouxou e eles um por um se afastaram, não mais bloqueando seu caminho. Obrigado, eu gostaria de ficar sozinho um pouco, dar uma voltinha. Ele disse, seu rosto ficou inexpressivo, mas a sombra em seus olhos desapareceu um pouco. Ele se virou, andou até a porta e a abriu. Quando ele parou na porta aberta, ele olhou de volta para a família e disse, vejo vocês amanhã. Ele então saiu e fechou a porta atrás de si. O trio que ficou para trás compartilhou um olhar preocupado. As semanas seguintes ao desaparecimento de Moira foram um tumulto. O único valentão da escola ficou muito mais quieto e contido depois que Lupus Egina fez uma visita à sua casa algum tempo antes, e mesmo quando confrontado com a miséria fácil daquele que se considerava órfão, ele não tentou cutucar o garoto de cabelos brancos. Nemu e Kulderica eram seus companheiros constantes, e o arremesso de facas havia se tornado um jogo popular, com gravetos quebrados servindo como facas e a mesma árvore era pintada com um alvo para mirar. O alvo tinha o formato de um homem com um escudo. No escudo era pintada uma série de círculos concêntricos afiando em um pequeno ponto no centro. E vários jogos eram jogados onde as pessoas atribuíam pontos a vários pontos no contorno. Nemu, sempre que via o pequeno bandido, não conseguia resistir a olhá-lo nos olhos e mirar na virilha do alvo. Ela gostava de suas caretas silenciosas. A educação deles avançou e eles se formaram em seu nível de escolaridade e avançaram. Isso lhes apresentou as primeiras opções reais para suas vidas, cursos extracurriculares únicos que guiariam o curso de suas vidas futuras. As opções incluíam treinamento marcial, treinamento mágico e treinamento civil, cada um com subcategorias para as quais era possível se registrar. Gohan se adaptou ao sentimento da perda de sua mãe. De certa forma isso pareceu afiá-lo ao extremo. Em cada visita a Nazarick ele ia direto para Cocytus ou Sebas. Você está aprendendo. Cocytus disse, mas acima de tudo você deve aprender a não hesitar. Se houver uma luta que não seja para treinamento ou esporte, provavelmente será até a morte. Esteja sempre preparado para dar um golpe letal. Esses são lugares que resultarão em morte rápida ou imediata. Usar seu punho é transformar seu corpo em uma arma. Você é o meio para o triunfo, e você o carrega com você. Se você puder controlar seu ki, pouco poderá resistir a você. Sebas disse, agora assuma esta posição. Além disso, a competição entre Albedo e Chautiar levou a alguns momentos educacionais e opções que ele poderia enfrentar no futuro. Você ainda é muito jovem por enquanto, disse Chautiar enquanto se aproximava dele e tocava sua bochecha, mas quando você tiver idade, como Lord Ainz o favoreceu, pode ser que você receba o dom da imortalidade. O que você diria sobre ser um vampiro? Governar é suportar o peso de 1000 vezes o seu peso em papel. Você deve ser diligente em administrar tudo isso. Por exemplo, nessas pequenas manchas de tinta moldadas em letras moldadas em palavras, estão as vidas daqueles que obedecem a você absolutamente. Veja esta. É um pedido para ser poupado de uma sentença de morte devido a circunstâncias atenuantes que levam a um ato criminoso. Essas poucas palavras são a vida dele. Se você recusar, ele irá para Demiurgo, Neuronista ou Vanisa. Se você lhe conceder misericórdia, ele pode ir para trabalhos forçados. Se você lhe conceder perdão, ele será libertado e viverá sua vida novamente. Tanto, até para formigas, é mantido em pequenos pedaços de tinta. Então, para governar bem, você deve considerar muitos fatores, como Lord Ainz faz, como estes. Albedo disse enquanto apontava para outra folha contendo vários detalhes do caso. Então, por que você não decide o destino dele? Você precisará se acostumar com essas escolhas. Ela perguntou enigmaticamente enquanto estava ao lado dele. Foi assim que o tempo passou para ele em seu mundo.
até o dia em que sua mãe voltou para casa. O que restou dela? Seu corpo foi devolvido a ele alguns dias após a queda de Crossroads. Todos os veteranos caídos de carne que foram com Henry e voltaram como cadáveres se aventuraram para casa em uma grande procissão, carroça após carroça, todas pintadas de um branco fantasmagórico. Rolaram pela estrada em um caminho lento e sinuoso que seguia a estrada agora imaculada que marcava Carne como um lugar importante. Agora não havia ninguém que não soubesse o significado de tais caravanas. Esses eram os mortos honrados retornando para casa finalmente. Invisível, de um local familiar sob uma árvore, um espectro silencioso da morte vigiava os frutos de suas ordens. Ele observava o preço de sua guerra fluir polegada por polegada em rodas pintadas de branco através do portão e para a Carne, e ouvia as lamentações daqueles que tinham feridas abertas em seus corações que nunca fechariam de verdade. Ao lado dele estava Albedo. Suas mãos dobradas recatadamente na frente dela, silenciosa como ela achava que deveria estar. Diga-me, Albedo, como você acha que é ser mortal? Ains perguntou em um momento de reflexão. A pergunta a pegou de surpresa. Eu não sei, Lord Ains, por favor, perdoe minha ignorância. Sei como eu corrijo isso? Ela perguntou desesperadamente e se aproximou dele, instintivamente buscando tocar seu manto real e implorar sua indulgência. Ser mortal, Albedo, é nascer sem saber que você vai morrer, e então um dia chegar àquela conclusão inescapável de que você vai, um mortal, desde o momento em que descobre sua morte, nunca pode escapar da consciência dela, e deve olhar para seu tempo finito e perguntar: como devo usá-lo? Alguns, como Neia Baraja, escolheram servir seus semelhantes e salvar vidas, até que ela veio ao meu serviço e escolheu me servir em vez disso. Outros, como Clementine, escolheram a autoindulgência brutal, não se importando com nada além de seu próprio prazer. Alguns encontram significado em suas famílias, comunidades ou simples hobbies, mas todos sabem que marcham para o mesmo fim, e estes. Ele gesticulou para as carroças que passavam quando o último deles chegou. Estes escolheram lutar, sim. Eles morreram, mas deram tudo o que tinham. É fácil para um imortal dar tempo, porque não há fim para ele, mas estes tinham apenas um pouco, e eles entregaram tudo. Você entendeu, Albedo? Ele perguntou gentilmente. Eu entendo, meu senhor, e é inteiramente correto que tais insetos façam isso. Dar o pouco que eles têm para o Deus deste mundo é o maior privilégio que eles poderiam pedir. Ela disse com olhos amarelos brilhantes. Ain suspirou mentalmente. Ela não tinha entendido completamente. Venha, vamos embora, deixe-os lamentar em paz. Ele disse, curvou-se uma vez para a distante carroça final e abriu um portal para partir, sem saber que alguns olhos dispersos tinham visto o rei a quem serviam, silenciosamente prestando aos seus súditos caídos uma reverência que apenas reis de qualidade lendária poderiam ou fariam por aqueles que morreram em serviço. Os rumores se espalharam como fogo selvagem sobre sua devoção e reverência pelo sacrifício deles em seu nome. Os voluntários para a frente dobraram em um dia, na cidade de Carne. Dentro de Carne, um grande quadro foi erguido na praça central e os nomes foram postados com a lista de mortos para que os vivos pudessem recebê-los. Um grande lamento surgiu de Carne no dia em que a caravana de carroças chegaria. Mulheres e crianças, maridos, pais, mães, as baixas de Carne na captura de Crossroads foram tremendas, muito mais do que Ikari. Como resultado, não havia ninguém ileso. Mesmo aqueles que não perderam alguém, certamente eram próximos de alguém que perdeu. Goan estava sentado à mesa com Nemu, Kuderika e outras crianças de sua classe no almoço quando sua professora veio até eles. A mesa inteira ficou parada e silenciosa. Ela tocou seu ombro, e o frio da morte varreu a mesa dos jovens. Seu toque agora era familiar. Professores de outras classes tinham ido e tocado os ombros de outras crianças da mesma forma, e todas as vezes, sem falta, o lamento de uma criança havia subido depois disso. Um irmão, uma irmã, um pai. O preço da guerra foi dito a eles, e sua família o pagou. Então, quando ela tocou o ombro de Goan, ele levantou a outra mão e agarrou a dela. Eu, já sei, ela desapareceu semanas atrás. Apenas, me leve até o corpo dela, eu quero vê-la novamente. A professora se ajoelhou. Seu rosto jovem era o de uma mulher de 20 e poucos anos, livre das rugas da idade,
Mas agora desgastada pelo dever solene que a guerra lhe impôs, seus olhos castanhos tremeram em simpatia. Gohan, você não quer ver isso? Pô, por que não? Ele perguntou, seu comportamento calmo repentinamente abalado. Porque você deve se lembrar dela como ela era. Não, não desse jeito, você não vai reconhecê-la. A professora disse suavemente. Gohan percorreu a ladainha de lições que ele tinha passado com Sebas e Cócitos. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Ele mordeu o lábio, mas ele já tinha começado a tremer até o queixo. Não, o que eles te contaram que aconteceu? Ele perguntou enquanto seus olhos já começavam a ficar vidrados. Sim, eu fui especialmente informada sobre ela. A General Henry enviou uma nota. Ela morreu como uma heroína incrível. Ela e seus companheiros sobreviveram à luta onde ela desapareceu. Então escaparam de uma prisão da teocracia e passaram o cerco sabotando os esforços de defesa de Crossroads. Eles então abriram o portão e deixaram nosso exército entrar. Isso salvou milhares e milhares de vidas. Ela está sendo premiada com o Louro Branco, uma das maiores condecorações militares do reino. Reservada apenas para aqueles que morrem nos maiores atos de heroísmo a serviço de Sua Majestade. Eu ainda preferiria que ela estivesse viva do que ganhar um prêmio, mas ela pagou sua dívida do jeito que prometeu, e ela mesma fez as escolhas. Estou orgulhoso dela. Ele conseguiu sair antes de desmoronar novamente. As crianças da escola desenvolveram um costume particular em um período muito curto de tempo após o início da guerra de mandar os mortos para casa. Eles dividiriam a tarefa de confortar uns aos outros. A mesa onde os aflitos se sentavam. Como isso aconteceu, ninguém poderia dizer, mas aconteceu, e embora a professora tenha permanecido, ela sabia o suficiente para recuar e deixar seus colegas se agarrarem a ele até que terminassem. Nenhum cronograma era mantido em dias como este, mas se algum administrador tivesse vontade de reclamar, a linha de frente sempre precisava de substituições, e nenhum deles teria perdido uma mente tão mesquinha. Quando chegou a hora, ela se abaixou, pegou a mão dele e o levou para fora da sala. Carne era muito maior do que era no passado, mas a pequena área central em que Gohan vivia agora ainda tinha a maioria das coisas por perto, e consideração especial foi dada ao corpo de sua mãe. Então ele pôde recebê-la em sua própria casa. Ele olhou para a professora que o havia escoltado. Ela olhou ao redor da pequena casa. Havia muita poeira, a casa era pouco visitada agora, pois Gohan tinha que viver em outro lugar. O que acontece agora? Ele perguntou a ela com uma pitada de medo pelo desconhecido em sua voz, escondido por uma máscara vazia de expressão. Agora eu ajudo você a providenciar o enterro. O mandado cíclico dela especificava esse fim, mas não dizia onde. Como ela morreu ganhando o Louro Branco, você tem permissão para escolher um lugar. Eu posso te dar uma lista se você quiser. Ela gaguejou suas palavras o melhor que pôde, mas o comportamento calmo de Gohan havia se restaurado. Não, aqui está bom, era a casa dela, mesmo que tenha sido apenas brevemente. E ela nunca teria desejado ser enterrada no reino dracônico. Eu vou manter a propriedade deste lugar, eu sou seu único herdeiro. Ela vai descansar em paz, e, se estiver tudo bem, você pode voltar para a escola. Eu quero ficar sozinho aqui por um tempo, tudo vai ficar bem, eu prometo. Ele disse passivamente enquanto tocava a tampa do caixão. Tudo bem, vou mandar alguém vir ver você mais tarde. Ela disse ansiosamente, e lentamente recuou até estar a uma dúzia de passos de distância. Então ela se virou e foi embora. Sozinho com os restos mortais, ele decidiu falar com ela novamente. Eles dizem que eu não deveria olhar, e se eles estão dizendo isso, eu acho que você provavelmente concordaria. Então eu não vou, mas eu quero que você saiba que eu vou ficar bem. Eu tenho amigos aqui, eu estou aprendendo muito, eu estou ficando mais forte o tempo todo. Eu vou plantar um jardim sobre você, e garantir que este lugar seja cuidado, e eu vou garantir que você sempre descanse onde quer que nossa família esteja. Então onde quer que você esteja, por favor, não se preocupe, enquanto eu tiver Cócitos, Sebas, Nemo e Kulderica, Henri e Enifireia, até mesmo aquela esquisita Lupus Egina, eu não estou sozinho, tudo vai ficar bem. Eu sei que as coisas nem sempre foram fáceis para você, mas você pode descansar agora, e eu vou tornar as coisas mais fáceis para seus netos. Ele sorriu para o caixão onde sua mãe estava em silêncio.
e um raio de sol brilhou através da janela, atingindo a caixa brilhante onde sua cabeça estava. Ele estendeu a mão como se quisesse capturar o grão de luz em sua mão. Ele fungou: eu me pergunto por que eu fiz isso. Ele se perguntou com um pequeno sorriso para o caixão: eu aposto que você saberia. Você sempre soube de tudo. Adeus, mãe. Espere por mim, tudo bem? Enquanto ele dizia isso, uma lufada de vento soprou e pegou seus cabelos brancos, passando sobre sua bochecha em uma carícia gentil. Ele olhou por cima do ombro, meio que esperando encontrá-la ali, mas estava sozinho e piscou para afastar o borrão de seus olhos. Então ele foi até onde as ferramentas estavam guardadas, pegou uma pá e começou a cavar a cova dela. Ele estava a 3 pés dentro dela quando Nemo e Kulderica pararam em sua casa e o encontraram trabalhando. Elas se entreolharam e perguntaram em uníssono: onde estão as outras pás? Nos fundos da casa. Ele respondeu, e voltou a cavar. Poucos minutos depois, todos os 3 estavam no fundo do buraco. A sujeira voava para fora enquanto trabalhavam em silêncio. Sujeira e imundície cobriam seus corpos enquanto o sol passava por cima, mas se algum deles se importava, não dava sinal. Estavam quase terminando quando a voz de Enifireia soou. Nemo, Kulderica, Goan. Vocês estão aqui? Ele gritou, preocupação evidente em sua voz. Sim. Aqui embaixo no buraco, do outro lado da casa. Nemo gritou, e um por um eles jogaram suas pás para fora do buraco que haviam cavado. Enifireia os encontrou quase imediatamente, então se agachou ao lado do buraco e os ajudou a sair um por um, agarrando suas mãos sujas e puxando-os para a superfície. O que você? Ele começou a perguntar, até que viu o caixão. Oh, não importa, Goan, eu sinto muito. Ele disse suavemente. Goan não disse nada, apenas assentiu silenciosamente. Você pode me ajudar a movê-la? Sou forte para minha idade, eu sei disso, mas ainda assim, isso pode ser um pouco demais. Enifireia se aproximou do caixão e deu um puxão firme. Ele não se mexeu, mas seus músculos se moveram, seu rosto tenso, seus olhos bem fechados e ele tentou com todas as suas forças movê-lo. Ah, não, eu não vou conseguir mover isso. Ele disse enquanto enxugava o suor que brotava em sua testa. Vou ter que pedir ajuda. Espero que eles não se importem muito. Ele disse enquanto lançava o feitiço de mensagem. As 3 crianças esperaram pacientemente enquanto ele se comunicava com o outro lado, e alguns minutos depois Cocytus e Sebas emergiram de um par de portais. Sinto muito por sua perda. Sebas disse na voz calma e majestosa que o mordomo de aço sempre tinha. Ela morreu valentemente, tenho certeza, meu aluno, aprenda com seu exemplo na morte, assim como você aprendeu com ela em vida. Cocytus disse solenemente com sua voz rouca. Obrigado a ambos. Goan disse, e sim, eu viverei de acordo com o exemplo dela, não importa o que. Com isso, o guardião e o mordomo moveram-se para cada lado da caixa brilhante reservada para o cadáver de um herói, e a pegaram com a maior facilidade, como se não pesasse mais do que um saco de rações de biscoitos de estrada. Eles deram vários passos fáceis, e a abaixaram no buraco retangular. Ela está enterrada com sua arma? Cocytus perguntou de repente. Não, acho que não, eu acho que foi destruído. Ele disse com a voz trêmula. Um guerreiro nunca deve ficar sem uma. Cocytus disse, e colocou a mão no bolso e tirou uma pequena faca, e a jogou com força suficiente para que ela se cravasse na madeira, para ser retirada se algum dia os mortos ressuscitassem e precisassem da ferramenta. Obrigado, de novo. Goan disse, então ele foi até a pilha de terra, pegou um punhado e jogou no buraco, sem ser solicitado. Nemo, então Kulderica, então Sebas, um por um fizeram o mesmo, punhado por punhado, eles enterraram o corpo de Moira. Eles estavam terminando, quando o sol finalmente se pôs. Os dias após o enterro foram difíceis para todos os 3, principalmente porque para Nemo e Kulderica, uma irmã e uma mãe estavam ambas em risco na forma da general Henri Emot Bariari, e os mortos voltando para casa eram um lembrete constante dos riscos que ela enfrentava. O conforto vinha do conhecimento de que ela era protegida pela empregada ruiva absurdamente perigosa. Mas mesmo assim isso só aumentava a ansiedade delas de que algo pudesse acontecer com a tia Lupu. A vida, no entanto, deve seguir em frente, mesmo que deixe os mortos para trás.
para permanecer apenas nas memórias e deixar que a tristeza seja expressa de algumas maneiras inesperadas. Gohan, por que você não vem para casa com a gente depois da escola? Nemu perguntou um dia, com seus olhos castanhos brilhantes e seu longo cabelo castanho ainda balançando quando ela parou na frente dele. Ele esfregou a nuca em silêncio por um momento. Eu só senti vontade de fazer algo diferente ultimamente. Ele respondeu. E o que seria isso? Kulderika perguntou enquanto caminhava lentamente atrás de Nemu, seus olhos azuis suaves como o azul do arco-íris, suas mãos cruzadas atrás do corpo. Ela se movia lenta e firmemente em comparação com a ação rápida de sua irmã adotiva. Se vocês realmente querem saber, ele disse desconfortavelmente, desviando o olhar delas, elas o encararam por mais tempo, colocaram as mãos nos quadris e se curvaram sobre ele. Você não pode guardar segredos de nós. Nemu disse firmemente, não é justo. Espera, por que não? Gohan perguntou, repentinamente distraído com a declaração dela e o olhar franzido, quase de beicinho. Porque não temos nenhuma para esconder de você, isso significa que você tem uma a mais do que nós. Nemu respondeu irritada. Gohan não conseguiu conter a risada baixa que surgiu de dentro, embora tenha parado rapidamente e ele soltou um suspiro exasperado. Tudo bem, por mais bizarro que seja seu raciocínio, vou continuar com ele, tenho praticado. Praticando o que exatamente? Kulderika perguntou curiosamente, inclinando-se para mais perto dele. Você pode não ter irmãos, mas ainda somos suas irmãs mais velhas, quer você goste ou não. Confesse. Olha, eu sei como. Moira, quer dizer, minha mãe, morreu, eu li a coisa, o relatório que eles enviaram detalhando o prêmio dela, foi incrível, estou realmente orgulhoso dela. Mas se tivesse sido Cocytus ou Sebas, ou mesmo aquelas guardiãs assustadoras como aquela que fica tentando me amamentar ou aquela que está sempre me oferecendo uma chance com suas noivas vampiras, bem, elas teriam conseguido. Eu não entendi muito bem. Nemu disse desconfortavelmente. Gohan cerrou os punhos e deu um soco, jogando as mãos ao lado do corpo, os olhos fechados como se estivesse dormindo, e gritou: ela morreu porque estava muito fraca. Ela morreu porque não era forte o suficiente e agora estou sozinho. Ele respirou fundo depois de gritar isso e enxugou os olhos. Olha, eu sei. Eu sei que por causa de tudo, o rei feiticeiro vai cuidar de tudo, meu futuro está definido, mas uma coisa que eu aprendi com minha mãe, quer ela soubesse que estava me contando ou não, é que meu futuro não está aqui, está lá fora, em algum lugar, e pelo que eu aprendi enquanto estudava com Sebas e Cocytus, todos eles parecem iguais, mas eu não posso ser fraco quando vou lá fora. Eu não quero acabar como ela acabou. Ele estava respirando com dificuldade depois do discurso, e tudo que seus amigos conseguiam fazer era se arrastar desajeitadamente. Então, em vez de ir para casa, tenho ido para os campos de treinamento aqui, eles ainda têm alguns instrutores, vou toda semana para Nazarick. E o resto do tempo aprendo tudo o que posso com os mesmos soldados que a General Baraja forneceu a General Henry para treinar seu exército. Depois que terminar a escolaridade necessária, vou me inscrever no programa Arena dos Aventureiros e começarei a viajar para aprender com todos que puder. Até escrevi uma carta para a General Baraja pedindo sua ajuda. É isso que tenho feito. Se você realmente precisa saber, não tenho evitado vocês duas. Vocês são, bem, é como ter irmãs, mas o que mais eu vou fazer? Ele relaxou os punhos em mãos abertas e caiu um pouco. Desculpe por preocupar você, eu não queria. Quer contar a ele? Ou devo? Nemu perguntou relutantemente enquanto olhava para Kulderika. Kulderika estalou os lábios algumas vezes e então sussurrou hesitante. Não, eu farei isso. Ela fez o possível para esconder a relutância em sua voz, mas era impossível. Diga-me o que exatamente? Gohan perguntou com hesitação, enquanto dava alguns pequenos passos em direção à dupla.